E então nós temos o nosso card da Roche de Halifax para fazer a prática. Então, encontre uma postura confortável para o corpo. E recolha a sua atenção sobre as sensações da inspiração. Reúna toda a atenção que não está aqui, nem no agora, e traz para a inspiração. E aí, conforme você expira, deixa essa atenção se espalhar pelo corpo e relaxa. Recolhe a atenção na inspiração e solta a atenção dentro do corpo, na expiração, relaxando. Deixa sua respiração ancorar nas sensações da inspiração e da expiração. Sensações diretas da inspiração e da expiração. Não os conceitos de inspirar e expirar, mas as sensações do corpo. Deixa essas sensações servirem de âncora. Então, abra sua mente e seu coração a partir dessas sensações do corpo. Então, abra sua mente e seu coração. E aos poucos vai abrindo os olhinhos. A câmera, se você puder, se não estiver pelado, pelada. Ai, meu Deus, tá tudo gravado, essas besteiras que a gente fala. Ai, ai. Essa prática é muito simples, né? Trazer a presença mais e mais para o corpo, né? E a partir daí, então, se abrir. Talvez esse seja o maior recurso que a gente dispõe para cultivar o bem-estar. Tô cada vez mais convencida disso. Eu ando lendo um pouco mais sobre professores e praticantes budistas, né?
que se ressentem um pouco desse tema da conexão com o corpo, sabe? Claro que os professores de yoga, eu tô falando grego, assim, tô falando uma besteira, né? Óbvio que tem uma conexão com o corpo, né? Mas muitas vezes na prática budista, tibetana especialmente, não. Dependendo da tradição que você segue, né? E eu tô me preocupando com isso, porque para mim foi muito importante nesses tempos aí que eu fiquei tonta, né? Encontrar um lugar para me apoiar, né? Já que o mundo todo estava girando rápido, assim. É muito louco isso, né? Mas essa instrução da Roxa é muito simples, muito preciosa. Como é que a gente pode fazer as coisas a partir do corpo, né? E também, não sei se vocês acompanharam esse final de semana o, o encontro com a Aroshi de Oralifax com o Frank Ostazeski. Não sei se vocês tiveram. Sempre dá tempo. Se vocês quiserem ainda, é só me escrever um WhatsApp, me mandar uma mensagem que eu posto outra vez o link, né? Mas como lidar com a morte, né? Que nunca é um tema muito simples de abordar, né? Muito menos de lidar diretamente. Mas eles falavam isso, o Ed estava lá. Eles falavam isso, né? Para você, enquanto eles estavam no encontro ali. A gente pode fazer isso agora, né? Oi, Lu, vou postar no grupo, tá? Se vocês não se importarem. É que eu não quero ficar, eu não gosto de ficar usando os nossos grupos assim para fazer outras coisas, né? Mas se vocês me derem essa permissão, eu, pai, a Ana também tava. Porque pode ficar. Aliás, todos os programas do Paia, né? Da Aroshi, tudo que tá lá no site. Aliás, eu vou passar a página de todos os eventos. Daí vocês podem se inscrever em todos, se vocês quiserem assistir as gravações, né? Porque fica tudo disponível para sempre. E é sempre o que a gente pede é doação, né? Para o Paia, porque tudo que eles fazem é assim, é com essa base. Eu acho tão bonito isso. E o que me alegra como tradutora, né? É poder fazer esse serviço para eles, né? De, de traduzir os programas, receber as doações e enviar, né? E é muito impressionante, nós somos um povo muito generoso, sabe? Eu fico muito feliz com isso. A Carolzinha também me ajuda a coordenar os encontros, que me é moleza, assim, tem o chat, as pessoas que escrevendo no chat, mandando mensagem no WhatsApp, eu lá traduzindo, né? Então a gente precisa sempre de ajuda. Mas tudo isso eu estava falando porque, então, durante o encontro, enquanto a discussão estava rolando, e dessa vez foi um pouco diferente, porque acho que pela primeira vez, talvez, acho que não, talvez o Grace já tenha sido assim. Mas enfim, agora os programas estão sendo híbridos, né? Então tem gente lá, presencialmente, e nós, onlinemente, né? Isso para o professor é a pior coisa do planeta. Assim, você tem que lidar com dois universos diferentes, né? Quem está no online, quem está presencial. É uma confusão desgraçada isso, né? Mas eles, obviamente, mandam super bem, né? Então, o Frank, a Aroshi, claro, sempre, né? Diziam assim, durante o encontro, para a gente manter pelo menos 30%, esses números, né? X, da atenção no corpo. Para a gente não se perder completamente nas conversas, nas discussões, né? A gente não tem esse... Bom, falar por mim, eu não tenho esse treino. Quando eu, sei lá, tô conversando, principalmente quando eu tô expondo alguma ideia, assim, né? Que eu quase não faço, né? Porque vocês não falam nada, então eu fico aqui sempre uma hora falando, né? É como se, putz, como se eu mergulhasse completamente nesse mundo das ideias, né? E tudo bem quando são ideias. O problema é que esse hábito de mergulhar no mundo mental, às vezes não tem ideia lá, né? Tem preocupação, tem X, né? Tem histórias, tem coisas aflitivas, né? Então, acho que esse recurso de a gente se manter conectado com o corpo e a partir dessa conexão se abrir é um recurso muito precioso. Talvez vocês estejam pensando assim, pá, óbvio que essa mulher tá louca, óbvio, eu sempre fiz isso na minha vida, né? E aí, maravilhoso. Mas caso isso não tenha acontecido, né? Acho que é um bom recurso, assim, para a gente se apoiar. O que vocês acham? Falando em A. Eu só queria comentar um negócio com você, porque foi bem forte mesmo esse encontro com a Roche,
Eu não sei como você traduz, talvez não dê para você acompanhar o chat, as coisas que o pessoal está falando, né? Também é ruim, às vezes a gente se perde nas conversas ali, mas eu teve uma coisa que foi bem interessante para mim, porque eu fui enfermeira obstetra há 30 anos. Desculpa, fala de novo, não escutei. Eu fui, eu fui enfermeira obstetra por Ah, 30 anos. aham. E no chat surgiu um assunto assim, tinha algumas midwives lá nos Estados Unidos, falando que quem recebe, quem está chegando e quem ajuda quem está indo embora, tem Uhum. muita similaridade, né? Sim, tem as doulas da morte. E As a gente doulas no Ocidente tem uma tendência a achar que o nascimento é tudo lindo, é festa. alegria, né? Uhum. E que a morte é triste, mas nem, não é Uhum. bem assim, né? Não é. O E amor, aí, o Frank até falava assim: o amor te trouxe até aqui, o amor vai te levar embora. Uma frase assim. é, You came. Eu não lembro mais como é que era em inglês, mas eu acho que eu traduzi meio assim. Você veio por amor e vai embora com amor também. Por amor, né? Por meio do amor. é, e eu já tinha me ligado nisso também, e eu vi que elas também se sentem assim, né? E Uhum. achei bem interessante. Muito Eu vi interessante. esse papo no chat, mas Às vezes eu não consigo acompanhar o chat, às vezes dá, às vezes não dá, né? Mas eu achei tão bonito essa fala, assim. E só pra gente, só para comentar rapidinho, daí a gente encerra e vai pro nosso tema, né? Mas o. Então, a Jana tá falando, a Jana tá dizendo assim, a sociedade, as leis são de 4 a 6, dão 4 a 6 meses de licença para quem tem direito, né? De licença maternidade ou paternidade, um pouco menos até, mas teve um casal gay que conseguiu, né? Uma licença maternidade desse tamanho. E 8 dias de licença de luto, quer dizer, desequilibrado totalmente, né? Quer dizer, isso é uma fotografia de como que foi desequilibrada a coisa. A Lud vai falar também um pouquinho do retiro, rapidão, né, Lud? Porque só eu até Muito esqueci o que eu rápido. ia. Fala, querida, fala, fala. Só queria deixar essa informação para vocês que foi a primeira vez que eu consegui fazer o meu testamento vital. Ah, que Eu legal. conseguido fazer e dessa vez com esse retiro eu consegui fazer meu testamento vital. Uhum. Não que eles tenham ensinado diretamente, né? Mas eles Não, não. deram apoio pra gente, assim, né? Lidar Tá. com essas situações, assim. Ah, que legal, Ludi, maravilhoso. Então, eu ia dizer um pouco isso também nesse sentido, porque o tema, o título do encontro era Amor e Luto, os presentes que nós não abrimos, né? Então, eles passaram mais da metade do encontro, na verdade, falando de amor, né? Para a gente poder se sustentar no amor para falar do luto, né? Então foi lindo, assim, uma coisa linda, como sempre é, né? Mas foi muito, muito lindo. Então vou postar no nosso grupo, quem quiser, puder. E eu e a Carolzinha também indo para lá semana que vem, nós vamos encontrar hoje ao vivo, nem sei como vai ser, a gente vai desmaiar, né, Carol? Foi incrível. Então todo mundo pode assistir. Foi muito legal, realmente. Então, fofuras, vamos pro nosso livro. Só que acontece uma coisa muito engraçada. Quando eu ponho no Kindle, né? Poder, aparece o mundo poderia ser diferente, o poder de uma pergunta aberta e o poder das Daquines. Os 3 livros que a gente viu aqui. Engraçado, né? E aí eu tenho que selecionar o poder de uma pergunta aberta. Tudo bem, fofuras? Podemos ir pro livro? Desculpa cortar, né? Não quero ficar tomando muito o tempo de vocês, mas foi lindo. Por favor, assistam, não perca essa chance, né? Porque é muito, muito, realmente muito rico, muito bonito. Vamos lá. A gente está no capítulo 9 já. Nem acredito. Deixa eu ver quantos são. 21, ó. Já estamos quase na metade dos capítulos. Não sei o tamanho dos capítulos, né? Mas o capítulo 9, o título é Tão Grandes Quanto o Nosso Mundo. Então, queria propor a gente exercitar essa instrução da Roche. Eu mesma também, que estou aqui falando, que talvez seja mais complicado um pouco. Mas a gente não se perder do corpo. Um pouquinho. Como se a gente ficasse tipo boia, sabe? Boia, que a gente tá no mar. Tudo bem, vendo as coisas lá com a mão na boia. Tipo, mão na boia, né? Então vamos lá. Tão grandes quanto o nosso mundo. Muitos anos atrás, quando nos mudamos pela primeira vez para o Colorado, quer dizer, eu não sei se pela primeira vez seria exatamente essa tradução, ou logo que nós nos mudamos para o Colorado, mais ou menos deve ser assim. Dzigar Kotro Rinpoche e eu viajamos de carro
por uma estrada cheia de curvas nas montanhas de Rockies. Eu vou até checar isso aqui, sabia? Isso aqui tá estranho, só se eles se mudaram muitas vezes para o Colorado, que eu não acho muito provável, mas tudo bem. Então, o Dzigar Contro e eu viajamos de carro por uma estrada cheia de curvas nas montanhas de Rockies. Era setembro, tipo, semana que vem, e as árvores estavam mudando de cor. Não é possível ver muito amarelo, laranja e vermelho no árido clima de Rockies, exceto no outono. No outono, a luz do sol bate nas folhas e elas brilham. Deixa eu ver, chat. Many years ago, when we first moved to Colorado. Eu diria que é logo que nós nos mudamos para o Colorado, mas tá bom, vamos ver. Porque senão seria when we moved to Colorado for the first time, né? Seria em inglês, mudar pela primeira vez para o Colorado, né? Mas sei lá, pode ser também. Não sei, preciso pensar. Mas enfim, logo que eles mudaram, vamos deixar assim, logo que eles mudaram para o Colorado, eles foram fazer esse passeio, e no outono a luz do sol bate nas folhas e elas brilham. Eu acho o sol mais lindo do mundo é o outono. No Rio de Janeiro também eu acho que era o que eu mais notava de beleza, assim, da cor do mar. Parece que o sol bate meio de diagonal, não sei explicar, mas a luz do outono é uma coisa muito bonita. Aqui no Rio de Janeiro também, né? Aqui no Brasil também. Certa vez no Colorado, pode ser. Eu me senti tão maravilhada com aquela beleza, estava quase agitada perante ela. Eu dizia o tempo todo, como é bonito, que bonito, que bonito. Gente, será que a gente já leu isso aqui? Porque a gente já leu essa parte aqui. Eu me lembro. Será que alguém tem alguma marcação? Que a gente não tem não tem nenhuma marcação daqui, assim. Bom. Nós paramos acolhendo. acolhendo nossa humanidade já. Acolhendo a nossa humanidade? É outro título, será? Não, depois desse pedaço, no Tá bom. 9, Tá. tem um outro subtítulo. Tá. Mas vamos então seguir aqui, né? Acolhendo a nossa humanidade. Isso, Tá. isso. Mas vamos seguir daqui, porque acho que é legal a gente começa, né? Recomeçar. É só um pedacinho mesmo. Então eu dizia o tempo todo, como é bonito, que bonito, que bonito. E depois você voltou para mim e perguntou, é bonito demais para você? Isso me fez parar e pensar, para pensar. Mesmo a beleza pode nos causar dor quando a objetificamos. A forma que a nossa vida toma tem menos a ver com o que encontramos do que com a nossa relação com isso. Quando objetificamos a experiência, seja a beleza ou a dor, entramos em uma relação de luta com o nosso mundo, um mundo todo sobre mim, né? É como se objetificar significa isso, né? A gente delimita o que a gente está experienciando e aquilo está acontecendo para mim, né? A gente se coloca numa relação X, né? Com aquilo que a gente está experienciando. Tira foto, a gente até comentou isso, né? Fica tirando foto, postando, transforma aquilo num objeto, perde o fluxo da experiência, né? Mas a vida não é algo que acontece para nós. Não conseguimos nos separar do fluxo constante de experiências que chamamos de nossa vida. Não somos vítimas da nossa vida, nem somos não merecedores dela. A vida não é bela ou divina demais para nós. Ela não é grande demais, ou dolorosa, ou assustadora, ou mesmo complicada demais para nós, ainda que algumas vezes pareça ser. Nosso desafio como seres humanos é nos tornarmos suficientemente grandes para acomodar tudo isso. É bonito isso, né? Perceber a vida como um grande fluxo e ter espaço para isso. Eu não sei que impressão que vocês têm desse termo objetificar. Eu tenho essa impressão de que como se a gente sempre se colocasse em relação com o que está acontecendo, né? A gente se posiciona o tempo todo. Isso é demais, isso é de menos, isso é bom, isso é ruim, né? Mas sempre autorreferenciado, né? Como é que aquilo se parece ser para mim, né? Não que a gente não... Porque, ao mesmo tempo, também não é o caso de a gente se separar da experiência interna, né? Do que aquilo provoca em nós. Mas é como se a gente reduzisse as coisas que acontecem na nossa vida
alguma coisa que a gente gosta, a gente não gosta, que a gente quer ou que a gente não quer. O que vocês acham? Fala, Kátia. Oi, bom dia. Oi, bom dia. Eu percebo assim que tem a ver com coisificar, Uhum, encapsular, né? uhum, Assim, dar um nome àquilo, colocar né, em relação a nós, mas de uma forma muito encapsulada e não mais no esplendor do que a coisa é, né? Mas com uhum. o que ela é para nós. Isso. E aí, diante disso, a gente acaba encapsulando mesmo, né? Delimitando, por isso que fala objeto, né? Uhum, uhum. Coisifica. Coisifica, transforma em alguma coisa, né? Sabe que uma vez, e eu acho que a falar sobre as coisas faz isso já. Sabe que uma vez eu estava num retiro com o Fábio Rodrigues, sabe o Fábio do Lugar? E a gente estava, eu não lembro bem o que foi que aconteceu, mas assim, era um retiro, talvez tenha sido a própria formação do CIB que a gente fez junto no México. Mas alguma coisa muito comovente, assim, muito intensa, muito profunda. E todo mundo ficou meio mexido. E daí o Fábio. Eu saí meio que junto com o Fábio e eu perguntei como é que você tá? O que foi para você isso? Aí ele falou assim: ah, eu não quero falar, né? Aí a gente tem a tendência, quando uma pessoa diz isso, ah, não quero falar, a gente tem a tendência de achar que a pessoa tá passando mal, né? Com aquilo que não tá conseguindo, não quer conversar, que tá se fechando e tudo, né? Mas ele falou exatamente isso. Não, é que quando a gente fala, a gente reduz a experiência. Eu achei isso tão. Eu nunca mais esqueci disso. Muitas vezes eu me peguei depois disso, né? Sentindo alguma coisa e não querendo falar, colocar aquilo em palavras, porque as palavras, elas reduzem, né? Muitas vezes a experiência. A gente não tem palavra suficiente para expressar. A gente pode até tentar expressar, né? Mas muitas vezes as palavras não alcançam o que a gente está querendo dizer, né? E às vezes a gente troca a experiência pela história sobre a experiência, ou por aquilo que a gente é capaz de falar sobre a experiência, e coisifica, objetifica, né? Eu não quero dizer que se comunicar é uma coisa ruim, não é isso, vocês entendem, né? A gente pode até falar a respeito, mas claro, né? Claro, a gente fica aqui falando a respeito das coisas, né? A Jana falou que as crianças fazem muito isso intuitivamente porque elas não têm os conceitos e palavras para os grandes acontecimentos, né? Mas ao mesmo tempo, eu não sei o quanto as crianças. Talvez sim, talvez elas fiquem realmente com a experiência, né? Ou quando elas também se afastam da experiência, justamente por não conseguir falar. Que é o que a gente faz, eu acho, também, às vezes, né? A gente não consegue expressar, a gente se afasta da experiência, que é grande demais, né? Mas acho que é isso que a Lama tá falando. As coisas não são grandes demais. Ou não sei o que é demais pra gente, né? Pra nós. Elas são o que são, né? Mas eu achei muito interessante, sabe, essa experiência que eu tive com o Fábio, porque a palavra não traduz a experiência. Não traduz. Mas, apesar de não traduzir, é como se a gente se conformasse com a palavra, né? Com a história, a gente se contentasse com isso. E perdesse a experiência. Isso também, na verdade, é um método, né, da filosofia budista de estudar o Dharma, né? Que é o pensar, contemplar e repousar. O repousar. Primeiro, assim, você pensa, que é o que a gente faz? A gente pensa, lê o livro, entende, conversa, discute, lá. Depois precisa ter um momento que a gente nunca faz, nos estudos, na verdade, que é de repousar, né? Que é de deixar o que quer que tenha surgido de compreensão ou de discussão, ou o que quer que tenha nos movido, né? Tocado, deixar aquilo assentar, mas não assentar não no sentido de passar, né? De a gente se livrar daquilo, mas deixar aquilo sem encapsular de novo em palavras, em conceitos, tarará, deixar aquilo se acomodar dentro de nós, no nosso coração, né?
Então, fala, Cacá. Não, acho interessante isso, essa ideia de coisificar as coisas e também atribuir um valor a elas, né? Mas eu É na sinto, sequência. e, inclusive para mim mesma, isso. Até a gente falar sobre as coisas e no mundo que a gente vive muito cheio de informações, é também uma manifestação egóica, né? Porque a hora que você se apropria do sentido ou atribui um valor, você automaticamente já sobrepõe a sua vaidade, né, o que vai ser pensado a partir daquilo que você pensou sobre alguma coisa, né? Que vai ser. Uhum, Então é um círculo bem. Isso a gente vê, né? Todo mundo quer comentar tudo. Acho que todo mundo vê um filme, aí tem 300 pessoas falando do filme, vai ver uma exposição, 300. Inclusive, eu me coloco nesse lugar. E às vezes eu tenho feito um exercício de falar, não preciso falar nada sobre o que eu vi, sabe? Porque, na verdade, você não está falando sobre o sentir, mas sobre como que os outros podem observar o que você sente. É um uhum. Que exercício efeito que aquilo vai ter. É. permanente, né? De não Mas, sei Cá, se. sabe que eu acho que a gente ter consciência desse processo já é muito maravilhoso, sabe? Talvez a gente não precise transformar o processo em si, né? Ou sim também, quando for importante, né? Mas, assim, do ponto de vista budista do funcionamento da mente, esse processo de coisificar, né? Quando a gente apreende alguma coisa, ele é inevitável, ele é automático, né? Então, a gente também se resistir, né, se for salvar a vida, mas muitas vezes se expressar, bom, mas assim, esse processo na visão de mundo, na visão da psicologia budista, né? Que é ruim esse tema, esse termo, psicologia budista, mas enfim, como o budismo enxerga o funcionamento da mente, né? Quando a gente apreende alguma coisa, automaticamente surge uma atribuição de valência qualquer. Então, isso aqui é agradável, isso é desagradável, isso aqui eu nem tô aí, neutro, né? E, com base nessa impressão inicial, a nossa mente tem a tendência de se aproximar, eventualmente gerar apego àquilo, ou sentir aversão, se afastar, querer se afastar, ou neutralidade, realmente, né? Isso é um processo automático da nossa mente. Não tem como. Tem uma descrição de 52 fatores mentais na psicologia budista. 52. 52 processos, vamos dizer assim, mentais. Nem sei como. Nem sei. Talvez processo seja uma boa forma de dizer também, em vez de fatores mentais, porque fatores meio X, né? A gente não entende muito o que você quer dizer fatores mentais. Mas 52 processos mentais, vamos dizer, nas milhares diferentes, infinitas situações diferentes, né? Mas tem 5 deles que estão o tempo todo presentes quando a gente aprende alguma coisa, juntos. Então, quando a gente presta atenção a alguma coisa, já deu. Ali já aconteceram 5 juntos. Toda vez que a gente presta atenção em alguma coisa, a gente discrimina, quer dizer, a gente delimita, coisifica, objetifica, né? Daí, a gente tem essa impressão, faltando, a gente presta atenção, daí a gente permanece mais tempo ali em contato com essa coisa, com o que quer que seja, que a gente esteja prestando atenção, aí a gente discrimina, quer dizer, a gente separa essa coisa do contexto completamente enorme das nossas percepções, a gente atribui um valor de agradável, desagradável, neutro, e aí a gente tem a tendência de se aproximar ou de se afastar. Isso acontece toda hora que a gente apreende alguma coisa, né? Então, não tem como evitar isso. É o funcionamento normal, vamos dizer, da nossa mente humana, né? Tem como evitar quando a gente atingir a iluminação, né? Mas enquanto a gente tiver ou a gente tiver uma outra mente, sei lá qual, né? Mas a mente humana funciona desse jeito, né? Então, mas ter consciência disso já é, aliás, tudo que a gente pode fazer,
né? Então a gente pode perceber essas tendências de a gente ou querer se aproximar, que nem aconteceu no workshop com o Frank Ostazeski. Aliás, ele mostrou um slideshow de vários pacientes que morreram em situações próximas da morte, assim. Tô dando spoiler para vocês. E daí a tarefa era essa: o que causou o que nos deu vontade de se aproximar daquela cena e o que nos deu uma repulsa, assim, qualquer, né? Isso acontece em toda o neutro, né? Mas sempre a gente vai observar as coisas dessa maneira, né? Agora, toda vez que a gente se entrega para esse processo, né, de coisificar, e daí comenta, e daí cria toda uma história, a gente está correndo o risco de reduzir a nossa experiência, que poderia ser multifacetada. Mas é como se a gente escolhesse um ângulo, né, para observar e blá, 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 né, de um ângulo, porque a nossa atenção sempre vai ser seletiva, né? A gente sempre vai ver as coisas de um ângulo, por vez, pelo menos. A menos que a gente se proponha, não, agora eu vou ver isso aqui de outro ângulo, e de outro ângulo, e de outro, né? Isso pode ser mais rico do que a gente escolher um ângulo e é isso. Eu sou, e a gente começa a se definir como a pessoa que vê as coisas daquele jeito, né? Eu sou não sei o quê, eu sou não sei como. Lama sempre brincava, eu sou aquele que gosta de Coca-Cola, não toma Pepsi nem morta. A gente começa a se definir com base nesses ângulos limitados de percepção, né? O que vocês acham? Olha, vocês não vêm agora usar isso contra mim, agora vocês não vão comentar nada, porque agora eu vou observar a experiência. Não vale, porque a gente está na fase de contemplar. Ai, ai. Oi. A gente está só repousando. Ah, sei, eu só fico contemplando, né? Aham. Espertinhas. Mas é bonito isso, a gente podia levar no coração, assim, como o Fábio me fez levar no coração, isso de quando aquilo realmente é grande demais, né, a gente se entregar para aquilo, não ficar tentando explicar, não se complicar, né? Não reduzir a experiência. Isso é bem bonito, eu achei. Me fez muito sentido, me acompanha até hoje essa ideia. Bom, acolhendo a nossa humanidade. Agora nós vamos passar de onde a gente tinha parado, que não estava marcado aqui para mim. Acomodar tudo, né? Que é isso, quando a gente para e não tenta cachotar. Acomodar tudo enquanto prática significa acolher a nossa humanidade em toda a sua glória e confusão. Significa aceitar a beleza. A Tara fala assim, que na prática de Rain, né? Ela fala assim, quando a gente está investigando e contemplando as situações onde a gente está, ela dá essa sugestão de fala para a gente. Ele fala, isso também faz parte. Isso também. Isso também. É uma forma de a gente acomodar tudo, né? Fazer a camiseta da Sanga da G. Pensar, contemplar, repouso. Nossa. A gente tem várias camisetas, né, Masi? Essas frases, assim. A turma da Masi, da Karine, fez um blusão de moletom escrito... como é que era mesmo? Solta e segue. Solta e segue. É que às vezes eu falo relaxa. Solta e segue. Solta e segue, é. Sanga da G, puta merda, ela vê essas coisas, história de Sanga da G. Mas a gente pode fazer uma camiseta se a gente quiser. Mas lembre que isso já é coisificar também, né? Pode pôr no verso, né? Põe atrás. Põe no verso, escreve muitas coisas. Então fazer aquelas camisetas tudo escritas, coisas assim, né? Meio nuvem, né? De Atrás palavras. pode escrever assim, só não seguimos muito a risca. Esse pode botar na manga. Soldamos e seguimos, mas não muito à risca. É. Então, nessa coisa toda, isso também faz parte, isso também faz parte. Uma forma de acomodar tudo, né? Então, deixa eu deixar o chat aberto aqui do ladinho.
Estamos tentando. Estamos tentando. Então, significa aceitar a beleza, a feiura, a alegria e a dor do mundo. Tem tudo isso mesmo, né, gente? Se a gente não fechar o foco, tem tudo isso acontecendo o tempo todo, né? Nosso mundo. E também todo o seu mistério, ambiguidade e contradição. Isso é muito aflitivo às vezes, né? A gente quer ter uma síntese das coisas, né? Alguma coisa, bom, mas isso aí significa o quê, né? O que a gente quer definições, né? Que a gente possa se apoiar, né? Mas a vida não é assim. A gente pode tentar, né? Mas a vida não é assim. Então, como viver uma vida com a qual não podemos contar? Não dá para a gente contar que a vida vai ser de um jeito ou de outro, né? Como é que nós podemos nos deliciar com um pedaço de bolo de chocolate quando uma criança na África tem cólera? Como nós podemos reconciliar o eu e a iluminação? Quem pode nos responder esse tipo de pergunta? Ninguém pode. O que podemos fazer é acolher seu mistério. Acomodar tudo é uma prática do coração. Uma vez que estamos convidando a vida, em vez de rejeitá-la. Nós estamos convidando, em vez de rejeitá-la. Ou, né, escolher isso eu quero, isso aqui não quero, né? É isso que a gente faz, né? Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Essa prática expressa o princípio fundamental da não violência. Porque não podemos responsabilizar os outros pela nossa felicidade ou pela nossa dor. Nós não podemos apontar o dedo para o governo e dizer é por causa de vocês que a minha vida é péssima. Ao mesmo tempo, o que a gente faz com a nossa veia ativista, né? Com o nosso senso de justiça social, especialmente? Não sei, precisamos refletir sobre isso. Nós não podemos... Mas o que a Lama está falando aqui não é exatamente isso, né? Não é não façam nada. Até porque ela não é isso, né? O pouco que eu conheço dela, certamente ela não quer dizer isso, né? Façam nada, deixa o mundo... Deixa as pessoas se lascarem do jeito que elas tiverem que se lascar. Não é isso que ela está querendo dizer, né? Mas do ponto de vista do quanto que a gente... se sente bem ou se sente mal em relação a qualquer coisa, tem a ver com a gente, né? E culpar uma coisa ou outra, porque eu tô... isso aqui, a minha vida tá uma desgraça, porque isso, e apontar o dedo, não é o caso. Ao mesmo tempo, a gente não precisa se sentir mal e continuar se sentindo mal e se afundar se sentindo mal para tentar transformar alguma coisa que é injusta. Isso que eu acho, né? São duas coisas diferentes, assim, sempre. O Geshpen, uma vez não, muitas vezes ele fala isso, né? Quando o coitado do Geshpen, a gente sempre traz ele para falar de paciência, né? Para o Brasil, quem dera. A gente sempre pede para ele explicar ou falar sobre paciência. Faz 3 anos que ele está ensinando capítulos de paciência, mas esse ano ele jurou que ele vai acabar com esse capítulo, né? Da paciência de Shantideva. Mas ele fala que a compaixão, por exemplo, ela é um estado de mente, né? A ação compassiva ela é uma outra coisa. A ação compassiva não tem receita. A Joanna Fax também fala isso, ela é enativa. Hein, Carol? Nós vamos ouvir falar isso esses dias lá no Paia. A compaixão ela é enativa, quer dizer, ela se manifesta na situação, né? E ele fala que a raiva também. A raiva é uma coisa, é um estado de mente. O que você vai fazer com ela? Outra coisa. Aí é ação, né? Com todas as emoções assim, com todos os estados mentais, a gente pode dizer isso, né? Então, a gente pode ficar muito triste ou muito bravo quando a gente vê uma situação qualquer. Mas o que a gente vai fazer com aquilo é outra coisa. E o porquê que a gente se sente brava ou triste ou com medo tem a ver com a nossa história, né? Não é necessariamente com a situação. Eu estou aqui falando e tentando, né, acomodar essa fala junto com a noção de justiça, né? Social, por exemplo. Acho que essa é uma forma de a gente fazer. Até porque a gente se entregar porque aquilo movimenta em nós e culpar o outro não ajuda para os ativistas. Não ajuda, né? Porque aí a gente personaliza, a gente deixa de ver o que está mais profundamente, né?
Mas não quer dizer que a gente não vai fazer nada, certo? Isso que eu acho, não sei o que vocês acham. O que vocês acham sobre isso? Vamos contemplar, pessoal, antes de repousar. Teve uma série do podcast 10% Happier que ele fez sobre o Dalai Lama. E aí ele faz uns clipes da semana que ele passou lá e mostra uma audiência do Dalai Lama com os ativistas. E a Joan Halifax está lá também. E aí teve uma pessoa que fez uma pergunta muito ativista mesmo, assim, mas como que a gente, quando você fica falando aí só de unidade, o Anderson, somos todos um, quando tem tanta coisa que a gente está aqui lutando para tentar mudar. E aí ela depois mostra um clipezinho assim dela conversando com o Dan Harris, falando, eu amei aquela pergunta, porque é sobre isso mesmo, mostra que o espírito ativista dela é super forte. É bem legal essa série, acho que vale a pena ver, porque tem algumas respostas, assim, pra gente poder ter mais opção, né? Você sabe que eu trombei com um desses de novo com a... já não lembro mais o que foi 10% Happier. Foi alguma das pessoas que eu estou estudando aí. Eu tenho um pouco de bode do cara que coordena o 10% Happiness, porque ele é muito chato. Eu acho ele muito chato, Ele é né? rabugentão. Ele é penteiro, não, e ele é muito exibido também. Teve um evento com o Dalai Lama que ele era o mediador. Ele não deixava o Dalai Lama falar, sabe? Eu pensando assim, não tô aqui para ouvir esse cara falar, o Dan Harris, né? Tô aqui para ouvir o Dan Harris falar, tô aqui para ouvir o Dalai Lama falar, né? E sabe aquele apresentador que toma o espaço do cara que está apresentando? Meu, eu tenho nervoso disso, eu não suporto. Então, eu peguei um bode desse cara que eu não ouvia o podcast do cara, o 10% Happier. Mas eu fui obrigada a ouvir, porque eu não lembro mais qual foi, mas eu sei que eu ouvi, pulava ele falando assim. Tem essa vantagem, né? Você pode pular, falar do cara, deixar só perguntas, sei lá. Mas ele é muito chato. Eu acho que o apresentador, tem que abrir espaço para a pessoa falar, né? Não ficar falando ele, né? Você não faz um podcast sozinho, né? Não chama entrevistado, né? Não entrevista ninguém. Né? Mas eu acho que esse encontro com o Dalai Lama com a Joan Halifax, eu lembro, acho que foi um encontro com algum público específico de ativistas, né, Carol? Desculpa, você falou já. Com um grupo de ativistas, exatamente. Posta pra gente aí, Carolzinha. Se você tiver na mão aí. Não precisa ser agora. Bom, mas é isso. Vamos seguir para a gente ver se a gente tem mais alguma ideia. Então, culpar, né, o outro, fala por causa de vocês que a minha vida é uma droga, né? Nós não podemos objetivar as coisas desse modo quando praticamos, mas podemos aceitar a nossa vida sabendo que cada momento surge em conexão com uma gigantesca e insondável paisagem, da qual somos parte integrante. Somos naturalmente grandes, naturalmente infinitos, como todo o resto. Mas a gente estreita a nossa visão, a gente estreita a nossa relação com as coisas, com as pessoas, né? A gente faz isso. Na tentativa de controlar, eu acho isso comovente. A gente faz isso porque a gente não dá conta, né, da vida como ela é. A gente não quer ficar, né, imerso nesse mundo de infinitas possibilidades. Mas isso é simplesmente resistência, né? Não que funcione, né? Que tenha algum benefício fazer isso. Quando começamos a prática de acomodar tudo, podemos nos sentir intimidados com o caráter selvagem e incontrolável dos nossos pensamentos e emoções. Não só o mundo externo, né? Mas o mundo interno também. Como é que a gente dá conta disso? Mas à medida que aprendemos a nos habituar com a abertura, em vez de objetificar coisas, ou como disse a Kátia, coisificar, né? Nós passamos a conhecer a natureza dos pensamentos e emoções, como eles são, não o conteúdo, mas como é esse fenômeno, né? Deixa eu ver, acho que a Carol postou aqui. Eu vou abrir só para poder... Isso aqui é para baixar o Dalai Lama Guides to Happiness. Para baixar o aplicativo, né? Vocês querem baixar o aplicativo. Mas tá bom. Então, nós passamos a conhecer a natureza dos pensamentos e emoções. Então, como se a gente não pulasse para dentro do conteúdo, mas a gente ficasse observando como é que eles são, assim, né? Nós não conseguimos verdadeiramente encontrar as coisas das quais nós normalmente fugimos, ou às quais nós reagimos. Elas se movem, mudam e surgem na dependência de outras coisas. Mas tem um processo que surge com a coisificação,
que é um processo de congelamento. O Alan Wallace fala disso. Ele fala, repara que quando você tem raiva de alguém e você se lembra da história, é como se aquilo estivesse congelado. Você não imagina que a pessoa agora já está pensando outra coisa, que ela talvez já esteja até arrependida do que ela fez, ou esteja, sei lá, sendo amorosa com alguém. Não, a gente congela aquela pessoa que falou não sei o quê, blá, blá, né? Isso descolado da realidade. A realidade não é mais aquela. A realidade está mudando o tempo todo, né? Mas quando a gente coisifica, junto com esse coisificar, vem um congelamento. Isso nunca é verdade, né? As coisas estão sempre se transformando. Saber disso alivia a atmosfera da mente por inteiro. Talvez lembremos que quando começamos a praticar meditação, conseguimos relaxar em apenas 20% da nossa experiência, mas à medida que praticamos, conseguimos relaxar 30%, depois 40% ou mais. À medida que praticamos, podemos, inclusive, chegar a desenvolver... Deixa eu só abrir aqui o link que a Carol mandou para poder depois postar. À medida que praticamos, quer dizer, relaxar com toda a experiência, sim, né? No começo a gente senta para meditar, daí começa a doer a perna. Ai, minha perna tá doendo. A gente não consegue relaxar naquela experiência da perna doendo, né? Daqui a pouco a gente consegue, a gente nem lembra mais, nem sente mais dor na perna realmente, né? Aquilo passou, assim. A gente vai conseguindo relaxar, se abrir para a confusão que está na nossa mente, a gente consegue ficar presente com aquilo, tudo bem, né? Isso vai aumentando. E à medida que nós praticamos, podemos, inclusive, chegar a desenvolver paixão por entender as experiências que sempre nos assustaram, experiências que tentamos evitar. A prática produz esse tipo de coragem. Ontem o Tenzin Wangyal falou sobre... Ai, puta, o Tenzin Wangyal é muito maravilhoso também, pessoal. Desculpa ficar atirando para tudo que é lado, mas essa é minha bem-vinda à minha vida, né? Porque é isso, traduz todo esse povo me apaixonando. Mas ontem o Tenzin Wangyal fez uma live, né, meio-dia, meio-dia não, 1 hora, sobre medo. Já vou ver, Juju. E ele falou justamente isso, em vez de a gente resistir, né? Ficar tentando não sentir ou se esconder, ou, né, tentar... A gente podia abrir espaço para o medo, né? Ele fala, a gente tem medo de sentir o medo, daí a gente foge do medo, tudo se piora para a gente, para as pessoas, né? É super bonito o jeito que... E essa é a mesma proposta, de se abrir, de acomodar as coisas, né? Tá no meu YouTube, no canal do YouTube, porque eu traduzi direto do Zoom. A gente faz umas baixarias que, tipo, o Rinpoche faz o Facebook Live, né? Aí, com o Facebook Live, eu pego e abro o Zoom, compartilho a tela do Rinpoche falando e traduzo em cima. Essa é uma malandragem total de brasileiro, né? Então, Gê, daí eu eu vi transmito no sem YouTube. querer, viu, Gê? Você viu sem querer? Ah, que legal, que bom, né? A Carol postou aqui o link também. Esse é do Tenzin Wangyal, Carolzinha? Super lindo. Teve um problema de conexão lá, mas no fim ele conseguiu consertar. Ele sempre tem essa proposta, né? De a gente ter essa coragem de enfrentar essas porcarias, porque não tem jeito de fugir a vida inteira, pessoal. Não adianta, né? Não sei se vocês já perceberam, mas não adianta fugir o tempo. Ficar tentando fugir o tempo todo, uma hora o bicho pega a gente na esquina, né? É muito bonito. E daí ele fala, eu sempre vou estar aqui. Puta, eu já começo a chorar. Eu sempre vou estar aqui apoiando vocês, e a Sangha vai estar presente também. Ah, coisa mais bonita. Então a gente precisava ter um jeito de desenvolver essa coragem, né? De olhar para os bichos. Então, a prática de acomodar tudo inclui todas as coisas de que gostamos e não gostamos. Isso nos dá a liberdade de sermos seres humanos plenos, sem a agitação que vem de tentar classificar, manipular, rotular, fugir, tudo que a gente tem que tentar fazer com a nossa experiência. Se praticamos por um tempo, passamos a ver que até mesmo o sofrimento é repleto de possibilidades. Não sei se dá para a gente... Vamos ver. Desenvolvendo nova relação com o sofrimento. A investigação... Deixa eu só ver quanto tamanho tem isso. Acho que não vale a pena a gente entrar aqui nessa outra... A gente vai acabar parando no meio, né? Mas essa... Vamos ficar... Ah, desculpa, Ju, deixa eu ver. A Ju escreveu aqui. G, mas quando a pessoa congela a gente também, na verdade, estamos todos congelando o tempo todo, exatamente. Fica mais sólida ainda. Aí é a confusão completa, né?
As situações que a gente congelou vão se repetindo. É uma relação viciada e normalmente a gente perde a capacidade de ver mudança nisso, de ver abertura. Você lembra, Ju, que o Lama Santen fala das famílias, das relações na família? São todas congeladas. Ele falou assim, quando alguém da sua família chegar para você e falar assim, nossa, como você está diferente, é porque realmente você está diferente. Porque para alguém, e não só a família, lógico, mas em relações mais próximas, né? A gente tende a ver o outro sempre do mesmo jeito, não só quando a gente está com raiva, né? Mas a gente tende a ver o outro do mesmo jeito sempre. A gente tende a pensar que a gente conhece a pessoa. Ah, conheço você. Eu sei como você é. Como assim? A gente é rio. Como é que você pode dizer que eu conheço tudo que está nesse rio? E tudo que vai acontecer com esse rio? E se ele vai correr mais rápido, mais devagar? Ou vai... Daqui a pouco vai vir uma cadeira no meio do rio, um pneu no meio do rio, ou não, uma flor, um peixe, sei lá. É terrível isso, né? Esse olhar viciado Mas é isso, eu acho que é a nossa tendência de isolar uma coisa para poder entender, para poder lidar com aquilo, né? Só que isso acaba limitando a gente, né? Mas também, como o Lama Santen disse, se a gente muda, se a gente começa a agir de forma diferente, o outro também se desestabiliza um pouco, né? Daí precisa rever, precisa se mover também, né? Mas é mais difícil das relações mais próximas mesmo, porque a gente tá congelando mesmo, assim. Todo mundo tá congelando, né? O tempo é Gente, pensa, teve uma época, muito tempo atrás, sei lá, quando eu era adolescente, sei lá, comecei a ler sobre subjetividade, né? Eu pensava assim, não, esse mundo dá certo. Como que as relações podem dar certo, né? Se tudo é tão areia movediça, como é que a gente pode... Aí você vai, aí tudo bem, aí entrei pro budismo, né? Aí vem aquelas histórias. Nós somos como duas boias soltas no oceano, que em um momento se encontram, mas logo o oceano vai separar. Aí é que ferrou mesmo, né? Porque realmente confirma, né? A história, como é que a gente pode se relacionar, né, com o outro? Sendo uma boia solta no oceano, né? Putz, grila. Essa é a beleza e a aflição que a gente sente, né? E aí, alguém fala alguma coisa? Não tem 5 minutinhos ainda. Então, o tema é esse, acomodar tudo. Né? O que a gente gosta, o que a gente não gosta. Mas, se a gente está o tempo todo desconectada e mergulhado nos blá, blá, blá da nossa mente, a gente nem tem chance de perceber que não está acomodando tudo, né? A gente está ali meio que sequestrado, né? Como é que a gente poder sentir alguma coisa? Aí eu acho que essas práticas, tipo essa que o Rinpoche faz, sabe? Que ontem ele fez, né, na live, né? Da gente fazer isso, assim, deliberadamente, tipo, parar, pensar no que é que me aflige. Onde que isso está no meu corpo? Expira do corpo. Essa foi a prática que ele deu ontem. Né? Onde é que está no corpo? A gente sabe. Quando a gente fala, não sei, alguma coisa está me afligindo, ai, parece que a barriga contrai, né? Ou a respiração curta, sei lá, a gente pode sentir no corpo. Aí tudo bem, abre espaço, sente no corpo. E daí começa a expirar. E ele sugere um exercício de respiração para lidar com isso. Rinpoche não é fraco, pessoal. Fica outra dica aqui. Contemplar, repousar, isso tudo agora seria legal. Vamos fazer isso, Ed. Só terminar. Ele sugere um exercício de respiração, de inspirar, tudo pelo nariz, inspirar e expirar pelo nariz mais lentamente. Porque é o oposto do que acontece quando a gente está perturbado por alguma coisa, né? Respiração curta. Então a gente inverte usando a respiração, né? Mas não é um baita de um pranayama louco difícil. Não, é só procurar expirar mais longamente. Fala, Cris. O segredo, né, Jane, eu acho que para mim, né,
é parar e olhar. É. A gente não olha, né? A gente Não olha. passa pelas coisas. A gente vai Ontem tendo que dar. ontem escutando, né, o Tenzin, eu pensei nisso, né? Qualquer emoção aflitiva, a gente passa, mas não olha, né? A gente quer sair de fininho, quer passar correndo para não chamar muita atenção, só que não adianta, não resolve, né? Aí que pega mais, né? Pega mais, a gente se atrapalha mais. Mas então, tem uma preparação para isso, né? Não é que a gente está. Tipo assim, a gente vai ser assaltado, a gente pega e se entrega pro ladrão. Não é isso, né? Então, a gente precisa cultivar esse senso de refúgio, de segurança, né? Para poder. Foi um pouco o processo que o Frank Ostazeski e a Arosh Fax fizeram nesse processo do final de semana, esse programa do final de semana, dar uma âncora, né? Sentir o amor do coração de vó, eles falam. Ah, que coisa mais linda! Sentir o amor do coração de vó, né? Se ancorar nisso para ter coragem de lidar com tudo que vem pela frente, né? De aflitivo, né? Isso é bem importante, mas é a melhor coisa que a gente poderia fazer, né? Então, vamos seguindo a sugestão do Ed, vamos só 2 minutinhos, assim, só a gente, a partir das sensações do corpo, dessa âncora na respiração, no apoio do corpo no chão, na terra, apoiando o nosso corpo, a partir do nosso apoio mútuo aqui, desse nosso encontro, todos nós aqui juntos, e sustentando essa energia de prática, de amor, de coragem. Então, a gente se ancora nisso. E a partir daí a gente se abre. Por que é que surgiu, o que vai surgir, sem se perder nesses conteúdos, mas abrindo espaço para o que gosto, para o que eu não gosto, simplesmente acolhendo. Muito bem, meus bens. Essa fase final da prática, né, de pensar, contemplar e repousar. Pensar é ler, ou, né, ouvir, simplesmente, né? Contemplar é conversar sobre aquilo, procurar ver como é que aquilo funciona na nossa vida, exemplos, tudo mais. E o repousar é repousar, é deixar, né, realmente tudo que estiver surgindo, tudo que surgiu para nós, nosso corpo, ouvir, né, perceber, sentir tudo que está acontecendo, né? E também se chama meditar essa última fase, porque a meditação, o meditar, também pode ser traduzido como familiarizar-se, né? Perceber o que está acontecendo, se familiarizar, simplesmente deixar aquilo ficar ali presente, né? Se familiarizar com isso. Então é isso, meus bens.
A gente podia fazer isso todo encontro, né? Nos últimos minutinhos, antes de dedicar mesmo, né? A gente parar um pouquinho, deixar tudo, né? Acolher o que quer que tenha surgido, né? Vocês podiam tentar me ajudar a lembrar disso. Fala, Gene, agora, ó, cala a boca aí, vamos repousar, né? Vamos repousar. Já contemplamos muito, já pensamos muito, agora, né? Obrigada, Ed. Obrigada, gente. Então, vamos dedicar antes. Vamos dedicar rapidamente, assim. Só desejar no nosso coração que o que quer que tenha surgido aqui para nós hoje se traduza, que a gente possa traduzir esse nossa compreensão, essa nossa energia, o que quer que a gente tenha sentido e possa continuar sentindo, dedicar isso às pessoas todas, aos seres todos com quem a gente tiver contato. Que a gente possa descongelar todas as nossas relações, com um olhar livre, amoroso, em todas as direções. Muito bom, meus bens. Muitos beijos, muito obrigada pelas palavras de carinho quando eu estava do dói, que é muito gostoso. Muito obrigada. Semana que vem a gente segue ainda, né? Que é dia 2 de setembro, né? E a gente segue o tempo todo. Aí a gente vai voltar. Não, desculpa. Semana que vem vai ser dia Não, a gente ainda 6. vai estar. A gente ainda vai estar. Depois da outra semana, eu e a Carol vamos contar para vocês como é que foi encontrar com a Joana Lifax lá na casa dela. A gente vai contar tudo para vocês aí na quarta-feira, no dia 13. Né, Carolzinha? Se a gente não tiver morrido lá de amor, alguma coisa assim. Coração. Não Do consigo nem coração. pensar, tô nem pensando nisso, porque eu vou conseguir fazer mais nada se eu começar a pensar nisso. Dá um nervoso mesmo. Gente, beijocas, boas semanas para vocês aí. Se cuidem, viu? Beijos. A gente vai contar tudo. Beijo, obrigada. Tchau. Obrigada, Gê, um beijo. Beijo, amor.